Oi, meus amores, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Camila, sou psicóloga e mentora de mulheres e hoje eu vim aqui fazer a análise psicológica do livro Amor de Redenção. Gente, eu li esse livro, eu fiquei simplesmente apaixonada. Agora, eu quero já começar dizendo que se você ainda não leu e não gosta de ter spoiler, eu não recomendo que você assista esse vídeo ainda, tá? Coloca aí no assistir mais tarde porque tem alguns spoilers. Agora, se você não se importa com isso, você pode assistir, inclusive, e lendo o livro e já observando aquelas coisas que eu pontuei aqui e linkando com aquilo que você vai lendo e percebendo na sua leitura, tá? Então a gente vai hoje fazer essa leitura da vida da Angel, que é a personagem principal do livro Amor de Redenção. Eu não tô aqui com o livro físico, porque eu não li ele fisicamente. Eu li o livro Kindle. Então por isso que eu tô colocando só a foto aqui pra vocês, certo? Só para dar um breve resumo sobre o livro Amor de Redenção. Ele é um livro da Francine, ele é uma ficção cristã, e ele é inspirado no livro de Oséias, no livro da Bíblia, certo? Então toda a história que se passa em Oséias, a gente consegue observar algumas coisas no livro Amor de Redenção, porque a autora ela faz essa ligação das duas histórias. É até interessante que, se você quiser, você pode ler os dois livros juntos. Eu fiz isso. Comecei lendo o Amor de Redenção junto com o livro de Oséias. Então a gente consegue observar, a leitura se torna mais rica, porque a gente consegue observar as similaridades que tem entre as duas histórias. Então, bora entrar no assunto sem mais delongas sobre os pontos que eu observei na vida da Angel, da personagem principal, e as coisas que eu fui observando durante o livro. Se vocês quiserem também pontuar alguma coisa que vocês perceberam que eu não coloquei aqui, vocês podem também aí deixar nos comentários, certo? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês. A gente observa que a personagem, ela teve toda a sua vida moldada emocionalmente e, consequente, o seu comportamento por conta dos traumas que ela viveu. Então, quando a gente começa a ler o livro, ele começa ali na infância, né? Contando como é que foi a infância dela e mostrando qual era a sua relação com as duas figuras principais de autoridade da vida da Angel, que era a sua mãe e o seu pai. Então, isso é muito interessante, porque quando nós falamos da nossa própria vida, as nossas experiências traumáticas, em sua grande parte, elas ocorrem durante a infância. Então, quando a gente vai entrar em contato com alguém para descobrir quais as questões dessa pessoa, a gente vai ter que dar uma voltinha lá no passado. Então, é interessante que o livro ele já começa assim, para nos dar essa perspectiva do que foi que aconteceu com a personagem para que ela se tornasse quem ela se tornou. Então, a gente enxerga aí logo a primeira experiência traumática da Angel, que foi a rejeição do pai. Lá no começo, a gente já observa um diálogo da mãe dela conversando com o pai. E é muito claro, porque o pai diz que não desejava ela, né? Que realmente ela era indesejada, que a mãe deveria ter dado um jeito, né? Eles não usam o nome propriamente dito, mas fica muito claro sobre o que eles estão falando, dado um jeito na gravidez e que a menina não era desejada. Então essa criança, ela tinha esse pai como esse herói, esse homem desejado, que ele estivesse ali presente, mas na verdade ocorre uma decepção e ela percebe depois que ela não é desejada. Então, o primeiro ponto traumático que a gente observa da vida dela é a rejeição do pai. E a partir desse momento que ocorre essa primeira quebra, esse primeiro trauma, nós observamos claramente, fica muito claro, que se estabelece aí uma crença de desamor. E o que seria isso? É essa crença central, que a gente carrega lá na nossa mente, de que nós não somos amados. Então, olha só, é muito óbvio que ia acontecer isso. O pai e a mãe, que são essas figuras de autoridade, que vão guiar, que vão mostrar, nomear quem você é e aquilo que a gente vai ser e fazer, já começam trazendo essa sensação e essa percepção de abandono para ela. Em idade, muito criança. Então, é muito óbvio que essa crença de desamor, ela iria surgir ali na vida dela, certo? Então, a partir disso, uma brecha se abre ali na vida da Angel. E a gente começa a observar durante o livro que muitas outras situações vão se construindo para que aquela crença se fortaleça. Tem um certo episódio, ali ainda no começo do livro, em que ela fica pensando que a mãe está triste porque realmente não tomou aquela decisão de interromper a gravidez. Então, ao mesmo tempo, vem aquele sentimento, a minha mãe também não me quer. Eu sou um incômodo na vida da minha mãe. Se a minha mãe tivesse escolhido não me ter, talvez a vida dela fosse melhor. Talvez ela não fosse assim. Então, ela tem esse pensamento de que se ela não existisse, de que se ela não vivesse, a vida dela seria melhor. Então, naturalmente, ali, a partir daquele momento, ela olha para o comportamento da mãe. E ela já toma aquela conclusão. Porque aí a crença de desamor já estava ali marcada e já estava começando a agir sobre a vida dela. E durante o livro, a gente observa que ela não quer trazer esse sentimento para a mãe. De chorar, porque ela percebe que a mãe tá muito triste. Então ela guarda aqueles sentimentos e a gente observa muito claramente esse comportamento. Mas aí quando chega lá na frente, nós observamos que há um rompimento disso. A mãe envia ela com a Cleo, que é
uma criada que cuida da casa e cuida da menina e envia ela para uma praia, para que elas possam passar um tempo lá. E aí chega um determinado momento em que a Cleo some de vista, que a personagem, né, que no caso é a Angel, não falei o nome pra vocês, nem esqueci, que é a Angel posteriormente, mas inicialmente o nome dela é Sarah, ela perde a Cleo de vista. E naquele momento ela se desespera. Ela chora muito. E nós observamos que naquele momento ela olha para aquela situação já pela ótica da sua crença de desamor. Porque se não houvesse essa crença, naturalmente, qual deveria ser o pensamento dela? Eu não estou vendo a Cleo aqui. Onde será que ela tá? Nossa, será que a gente se perdeu? Será que ela não tá aqui? Né? Seriam esses os questionamentos óbvios. Mas a gente olha pra situação e não. A gente vê ela totalmente desesperada e o primeiro pensamento que ela tem é: ela me abandonou. Por quê? Porque a crença de desamor, ela faz isso. Porque na mente dela, esse era o desejo do pai dela. Na mente dela, esse também era o desejo da mãe dela. E era um medo que circundava o coração dela o tempo inteiro de ser abandonada pela sua mãe. Então, naturalmente, se o meu pai e a minha mãe, que são as figuras que deveriam me amar apesar de tudo, não me amam, então, muito mais as outras pessoas vão fazer isso comigo, né? Então, a partir daquela situação, a gente também já vê claramente que essa crença está muito bem estabelecida, guiando o modo como a Sarah enxerga as situações. E aí, no episódio posterior, a gente vê que o pai, né, a história ela não especifica, né, exatamente o que aconteceu, os diálogos que rolaram, mas nós percebemos muito claramente que a mãe ela precisa sair daquele local com a filha. Então, ela volta até a casa dos pais para pedir socorro, pedir ajuda. E aí a gente observa que os pais, eles rejeitam. Primeiramente, essa mãe já havia sido rejeitada. E aí, posteriormente, ela é rejeitada novamente e com a sua filha. Então aí a gente tem um terceiro momento em que a Sarah, ela se percebe com essa sensação de rejeição. Então observem o que eu falei pra vocês lá no começo. Que ela já vinha com essas situações de rejeições que iam marcando a vida dela. E isso é muito comum que aconteça com a gente. Nós temos uma situação traumática, aquela brecha se abre na nossa vida e a partir daquilo, outras situações, elas vão acontecendo para confirmar aquilo que aconteceu com a gente. Então, muitas vezes as pessoas dizem: olha, aconteceu aquilo com você, mas você não precisava ter entendido daquele jeito. Mas geralmente ocorrem essas outras situações concomitantes que a gente percebe que vão marcando a pessoa. E a pessoa vai ficando marcada e mais marcada. E por isso ela tem aquela percepção tão forte sobre si mesma e sobre o outro, por conta de todas as situações repetitivas que foram acontecendo. Então, mais uma vez, a Sarah se viu numa situação de rejeição, que marcou ela mais uma vez. Então, todas as situações aí, elas vão acontecendo no decorrer da história. A Sarah, a partir depois que a mãe morre, né, a mãe se envolve com a prostituição antes disso. E a gente vê depois a história se repetindo, porque a Sarah também fica desamparada, né, o companheiro da mãe dela acaba erroneamente, né, vendendo ela. E a pessoa que pega ela é responsável pela prostituição e acaba colocando a Sarah nesse caminho. Em tenridade, a Sarah passa por um estupro. E naquele momento ela é marcada e ela entra para a prostituição. Criança. E naquele momento ocorre uma mudança de nome. E é muito interessante isso, porque antes disso, o tempo inteiro, ela se chama Sarah. Mas a partir daquele momento que ela entra naquele quarto com o seu abusador, ele olha para ela e diz: Angel. Porque ele olha pra ela e diz que ela era muito bonita, tinha um cabelo loiro, aquela aparência angelical. Então ele nomeia ela dessa forma, de Angel, que em português significa anjo. E a partir daquele momento, ela não é mais chamada de Sarah. Ela é chamada somente de Angel. E nós percebemos claramente a sua identidade também sendo moldada pelo nome que ela recebeu. Isso é muito interessante que nós venhamos nos atentar, porque o nome que nós recebemos, ele modela a nossa identidade. E quando eu falo de nome, eu falo do nome mesmo que a gente recebeu. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos enxergar isso claramente. Muitas vezes, quando as pessoas iam escolher os nomes, diz: olha, o seu nome será o nome X, porque isso. O seu nome será Y por conta disso, daquilo. Então, os nomes, eles sempre tiveram força, eles sempre tiveram um significado na nossa identidade, na nossa história. E aqui não é diferente. Nós percebemos claramente que o nome significava algo sobre aquela nova estação que a Angel estava entrando. Tem até um episódio mais na frente, né, que ela escuta assim: Angel não é o seu nome verdadeiro. E ela responde assim: Angel é quem eu sou. Porque a partir daquele momento ela não se enxergava mais como aquela menininha que tinha uma mãe que era bem cuidada, que era amada. Não, ela se via como uma prostituta, que foi abusada, que não era digna de valor, que não era digna de respeito. O nome dela, a partir daquele momento, era Angel, era aquilo que ela era aquilo que ela tinha se tornado. Então, a importância do nome que nós recebemos. E quando eu falo disso, das nomeações, não é somente do nome
do nosso nome de identificação, como por exemplo o meu é Camila, e o seu pode ser Maria, Joana, enfim, mas das nomeações que nós damos para as pessoas que nos circundam. Muitas vezes nós gostamos de nomear as pessoas. O fulano é o preguiçoso. Não, esse aqui é a bagunceira. Esse aqui é a irresponsável. E nós fazemos isso muitas vezes, inclusive com as pessoas que nós amamos. De forma que nós achamos que aquilo é de modo inocente, que é uma brincadeira, ou que não vai resultar em nada. Mas se atentem que as nomeações que nós damos aos outros e que nós damos também a nós mesmos, eles têm um peso muito forte sobre a nossa vida, de modelar a nossa identidade. Por isso a gente precisa estar muito atento sobre os nomes que nós temos dado aos outros e a nós mesmos. A gente pode pular um pouco mais pra frente, a gente vai ver algumas distorções que foram ocorrendo na visão da Sarah, por conta daquilo que aconteceu com ela. E a partir de agora, eu vou chamar ela de Angel, porque o livro não chama mais ela de Sarah, né? A autora, a partir desse momento, coloca ela somente como Angel, para que a gente entenda que naquele momento ela estava sendo Angel. Então, chama ela dessa forma a partir daquele momento. E aí a gente observa que ela desenvolve algumas distorções mediante a partir daquilo que aconteceu com ela. E a primeira delas a gente pode observar na rotulação, por exemplo. A Angel olha para os homens e diz que os homens, eles não prestam, né? Isso é muito comum até hoje em dia. Muitas pessoas têm essa percepção por conta das situações que aconteceram. Então, ocorre também essa generalização, também da mesma forma, né? Então, a gente pega por conta daquela situação que aconteceu conosco, nós olhamos e generalizamos. Nós dizemos, olha, homens não prestam. Se bem que nós não nos relacionamos com todos os homens, mas por conta daquele 1, 2 ou 3 que nós nos relacionamos e não deu certo, então nós pegamos aquele exemplo e colocamos pra tudo. Então a gente observa claramente que a Angel faz muito isso. Outra coisa que ela faz é o filtro mental. Ela pega todas as experiências que ela vê, observa, e ela passa pelo filtro daquilo que ela viveu. Então a gente observa que a Angel é muito pessimista. Ela tem uma visão muito negativa sobre a vida. E de tudo, gente, de tudo. Qualquer pessoa que chega perto dela, que tenta uma aproximação, que tenta uma amizade, ela tá o tempo inteiro na defensiva. A gente entende, né? Um comportamento super compreensível mediante tudo que aconteceu com ela e que ela viveu. Mas a gente observa também que ela faz isso pra se proteger. Então é muito melhor eu olhar para as pessoas e dizer, não, ele tá se aproximando de mim por interesse, ele tá se aproximando de mim porque ele vai me fazer algo mal, porque isso vai proteger ela de certa forma, inclusive de não se machucar. Eu não sei se você é essa pessoa, se você conhece alguém assim que diz, eu não gosto de criar expectativas. Eu já acho que as coisas vão dar errado, eu prefiro acreditar. Então a gente olha assim, não, essa pessoa, ela é muito resolvida, ela não é iludida de criar expectativas. Mas, na verdade, em grande parte, essas pessoas estão se protegendo. Elas estão com medo de se abrirem, de se entregarem, de se permitirem. Então, cria essa carcaça, carrega esse discurso de que não quer, de que tá bem resolvido, mas, na verdade, é um medo de se ferir, de se machucar outra vez. Então, acaba assumindo essa postura. A Sarah faz isso. A Angel, gente, eu tive essa dificuldade durante o livro de aceitar chamar ela de Angel. Enquanto eu tava lendo, eu fiquei assim, inconformada. Não sei como é que foi pra vocês a leitura, pra você que já leu, ou pra você que vai ler, como é que vai ser. Mas pra mim, eu fiquei inconformada. Eu digo, eu não aceito chamar ela de Angel, porque não é quem ela é. Eu tive essa dificuldade lá pelo meio do livro, já pro fim, foi que eu fui começar a chamar ela de Angel, porque eu olhava pra ela e eu tinha vontade de dizer pra ela, você não é Angel, você é Sarah, né? Se eu pudesse encontrar ela pessoalmente, eu acho que eu teria feito isso. E aí a outra questão também, outra distorção que ela tem é a generalização, como eu já falei pra vocês, né? Tem até um episódio lá no capítulo 8. Vocês observaram que eu tô olhando aqui? Porque eu tenho umas colinhas aqui, tá? As anotações que eu fiz, porque eu fui lendo o livro e fazendo as anotações ao mesmo tempo pra trazer pra vocês, tá? Tem um episódio lá no capítulo 8, que quando ela vai se encontrar com o Michael, né, que é o marido dela. Gente, eu vou tentar o máximo possível não dar spoilers, tá? Tô vendo que eu não tô contando a história toda, só uns toques pra que vocês se encontre aí no meio da história do que eu tô falando. Que ela chega na casa, né, na cabana, e ela precisa aprender a fazer algumas tarefas domésticas que ela não fazia a mínima ideia de como fazer. E aí ela olha pra aquela situação e ela vê que ela não consegue fazer. Então ela disse, olha, eu não consigo fazer nada direito. Ora, ela tinha sido colocada para fazer uma determinada tarefa. A nossa postura adequada e saudável mediante uma situação dessa é dizer, poxa, eu não estou conseguindo fazer esta tarefa. Eu não estou conseguindo ser bem sucedida nessa tarefa. Me ajuda para que eu possa aprender, me ensina, porque eu sei que se você me ensinar, eu vou aprender. Mas não, quando a gente tem essa distorção já cognitiva, a gente vai olhar para a situação e vai dizer assim, se eu não consigo fazer isso, aquilo ativa algo em mim. E eu digo assim, eu não consigo fazer nada direito. Nada que eu faço presta, nada que eu faço funciona. E aí a gente observa que a Angel estava claramente fazendo isso. E agora lá pro capítulo 10. É muito interessante esse episódio do Ensopado, porque revela muitas distorções. Gente, essa é uma explosão de distorções que a Angel tem na mente dela a respeito de si mesma e do mundo, que a gente consegue observar claramente. Quando vocês lerem, eu quero que vocês leiam prestando atenção, porque vocês vão conseguir observar muita coisa. E aí a gente observa até uma postura dela de leitura mental.
Porque ela olha para a situação e ela pensa aquilo sobre ela mesma. Mas aí ela diz, olha, eu tenho certeza que o Michael está pensando isso de mim. Eu tenho certeza que ele está pensando isso porque eu não consegui fazer aquilo. Gente, isso é muito comum. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós temos as nossas convicções sobre nós mesmos. Nós temos os ideais, as coisas que a gente pensa, as nossas dificuldades. E nós temos, sim, as nossas crenças sobre si. Então, quando nós não conseguimos acessar claramente essas coisas, nós projetamos no outro. Então, na verdade, somos nós que pensamos aquilo sobre nós. Mas, como a gente não tem contato com aquilo, então eu olho pro outro e digo, com certeza ele tá pensando isso de mim. Com certeza ele tá dizendo isso de mim, pelas minhas costas. E isso é uma leitura mental, também é um tipo de distorção cognitiva aí, que a Sarah também apresentava e que às vezes a gente também apresenta e precisa observar esse comportamento, tá? Porque nem sempre essa leitura, ela condiz com a realidade. Então é muito interessante essa situação, porque nessa situação do ensopado ela se sente extremamente incapacitada, extremamente frágil, inadequada. Então, olha só, vários sentimentos que nós não queremos acessar, que são extremamente desconfortáveis. E naquele momento ela quer sair daquele sentimento, ela quer sair por cima. E aí ela vai e recorre ao sexo, porque o sexo era o que ela conhecia. Era a arma que ela tinha para lutar as batalhas dela. E o mais interessante dessa situação é que, através do sexo, era a única forma que ela se sentia desejada. E aí é o desejo físico mesmo, do sexo em si, que ela sabia que os homens tinham por ela. Mas, de certa forma, entra também o desejo mesmo de você, enquanto ser humano. É alguém olhar para você e dizer, eu quero você. Era isso que a prostituição e o sexo ofereciam a Índio. Era algo que ela queria e que ela não tinha recebido dos seus pais. O que na verdade ela queria era que o seu pai olhasse para ela e desejasse ela. A sua presença, a sua vida ali na terra. O que ela queria é que a sua mãe também a desejasse, que ela tivesse essa percepção clara de que era desejada pelos seus pais, pelos seus avós, pela sua família. Mas ela não teve isso, ela não tinha essa certeza nem essa convicção. Mas através do sexo ela tinha essa forma distorcida de desejo ali. De alguma forma ela era desejada, de alguma forma ela era apreciada e amada por aqueles homens que se relacionavam com ela, apesar de nós sabermos que era um relacionamento e relações totalmente disfuncionais. Então a gente observa também que muitas pessoas se envolvem dessa forma, pessoas que têm aí relações sexuais desregradas, pessoas que se envolvem com outras de forma totalmente incorreta, e nós olhamos e dizemos, poxa, mas como é que essa pessoa se envolve com essa outra? Porque ela não é valorizada, ela não é amada, a gente vê que é um sentimento de migalhas. Mas de alguma forma, é aquilo que a pessoa se contenta em receber. Ah, não, tá bom. Não é o suficiente, não é o ideal, mas pelo menos eu estou sendo desejada de alguma forma. Pelo menos essa pessoa me quer de alguma forma. E aí, muitos se contentam com esses relacionamentos disfuncionais por conta dessas carências afetivas que não foram supridas lá na infância. E depois dessa situação, eu também tive uma coisa que eu observei muito claramente, que no começo eu fiquei assim, um pouco triste, mas depois eu fiquei feliz. A gente observa que ocorre uma determinada situação e que ela tem uma situação totalmente desproporcional. É assim, extremamente exagerada. Que você fala assim, cara, não precisa, sabe? Aquelas situações que a gente olha assim, não precisava ter reagido desse jeito. Pronto, foi isso que aconteceu com a Índio, né? E, naturalmente, nós podemos olhar para aquilo e dizer assim, poxa, ela teve uma recaída. Porque durante todo o livro, eu não sei vocês, mas eu tive muito essa sensação. Que durante o livro você fica esperando pelo progresso dela. E a gente fica, agora ela vai melhorar, agora ela vai reagir. Então, durante a leitura do livro, eu fiquei o tempo inteiro fazendo isso. E aí, nesse momento, talvez a gente olhe e diga assim, poxa, ela teve uma recaída. Ela deu uns passos pra trás. Porque ela teve uma reação horrível, assim, totalmente exagerada, né? Mas, na verdade, não foi bem isso. Na verdade, eu vi essa reação que ela teve como positiva. Porque antes, a Índia, ela tinha os sentimentos muito embotados. Ela não conseguia demonstrar os seus sentimentos. Então, assim, tava o mundo acabando e ela tava lá. Eu não posso sentir, eu não posso chorar, eu não posso me mostrar fraca. Ela se colocava dentro daquela redoma o tempo inteiro. E naquele momento, por mais que ela tenha tido uma reação totalmente exagerada, desproporcional, que inclusive magoou as outras pessoas, mas ainda assim ela conseguiu furar aquela redoma. Ela demonstrou as suas emoções, ela sentiu. Então, do ponto de vista emocional, do ponto de vista terapêutico, nesse momento, a Índia ela teve uma melhora. Por quê? Porque ela conseguiu colocar os sentimentos dela pra fora. E isso foi um passo muito importante, porque a partir disso a gente começa a observar a melhora. Ela tenta de novo se esconder, mas a gente percebe que ela não consegue mais como ela conseguia antes. Aí eu quero dar um salto com vocês lá pro capítulo 14. Não. Aí eu quero dar um salto com vocês lá pro capítulo 12, em que ocorre a situação em que o Michael fala do pai dele, né, conta a sua história. E aí, a gente observa sobre as situações das vozes na nossa cabeça. A
A gente observa que durante todo o livro, a Angel, ela tem vozes que ficam se comunicando com ela. E essa voz, geralmente a voz do Duque, foi a voz que, depois que ela perdeu o seu pai e a sua mãe, foi a pessoa que direcionou a Angel, que guiou a Angel, que era o seu abusador, né? Foi a pessoa que ficou responsável por ela ali naquele momento. Então, muitas vezes, durante o livro, em qualquer situação que ela se encontra, aquela voz vem, né? E guia as decisões dela. Muitas vezes ela tá até tentando melhorar, tentando tomar outras decisões, mas aquela voz vem e para ela. Então, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. De quem é a voz da minha cabeça? Porque não se deixe enganar. As vozes que são construídas na nossa cabeça, elas começaram em algum lugar. Elas não vieram do nada. Essas vozes que estão na nossa cabeça, elas foram moldadas pelas nossas experiências de vida. Elas foram moldadas principalmente pelas nossas figuras de autoridade. Então eu sei que não é fácil fazer esse exercício. Às vezes você vai precisar de ajuda de um profissional ou de outra pessoa. Mas o que eu quero dizer pra você é que é possível você fazer esse exercício, inclusive pedindo ajuda, orando, pedindo ajuda ao Espírito Santo para que te revele isso. De quem são as vozes na sua cabeça, quem plantou essas vozes na sua cabeça, que te guiam, que são as vozes do teu pensamento, né? Então, por exemplo, às vezes nós temos um pensamento e a gente erra em alguma coisa. Um exemplo mesmo que aconteceu com a Índia. E vem aquela voz automática na nossa mente, tu não sabe fazer nada direito. Ou então a gente está fazendo alguma coisa e não consegue terminar a tempo e aquela voz vem, ai, tu é muito lenta, tu faz tudo devagar, tu não sabe fazer nada, nada que tu começa tu termina. Então sempre tem essas vozes que ficam atormentando a nossa cabeça. Às vezes são vozes da mãe, por exemplo, que a gente conviveu durante a infância inteira com aquela mãe que dizia que você era preguiçosa, que você era suja, que você era boa, que você não sabia, que você não ia conseguir. E aquelas vozes nós vamos introjetando e de repente elas se tornam nossas e nós não percebemos. Então, mesmo que a gente não conviva mais com essa mãe, que você pode ter casado, ou você pode ter saído de casa, ou a sua mãe pode ter até já falecido. Mas essas influências, dessas vozes que nós ouvimos durante toda a nossa infância, elas continuam influenciando inconscientemente a nossa vida. Então, se nós não nos damos conta daquilo que moldou essas vozes, se nós não temos como acessar isso, nós não vamos perceber. Então, nós achamos que é a nossa voz, nós ouvimos aquilo e nós dizemos, não, sou eu que penso isso vem de mim, mas muitas vezes não. Então é válido você fazer esse exercício, pensar, poxa, quem é que diz isso pra mim? Observa essas vozes que se repetem na sua mente, que são totalmente disfuncionais, que colocam você lá embaixo. Tenta voltar no passado um pouquinho e lembra, quem te falava essas coisas? Não, Camila, eu que penso isso de mim. Eu que... Começou em algum lugar. Alguém algum dia falou isso pra você. Pra que isso se internalizasse e você hoje acha que essa é a sua voz. Mas não é. Então vale a pena ir fazer esse exercício, pedir ajuda se necessário, porque isso vai quebrar muita coisa na sua vida, certo? Quebrar cadeias, quebrar prisões, para que você possa viver outras coisas a partir disso, certo? E aí a gente vai para o capítulo 16, a gente já tá chegando no final, né? Tem outros capítulos aí, mas eu quero finalizar falando desse, porque a partir do capítulo 16 a gente observa uma virada de chave. Na verdade, não só uma, mas muitas viradas de chave aí na vida da Índia. Várias coisas vão acontecendo que vão destravando, certo? Uma coisa crucial, gente, eu não sei vocês, tá? Se isso foi, assim, marcante, vocês perceberam isso, mas uma coisa que eu percebi que foi crucial foi um momento lá que a Angel, ela questiona a voz que ela escuta. Porque antes a Angel, ela não questionava. E uma das coisas que a gente trabalha em sessão é o quê? Os nossos pensamentos disfuncionais, nós precisamos questioná-los. Os pensamentos, eles não são fatos. Muitas vezes nós nos angustiamos porque nós ouvimos as coisas, os nossos pensamentos vêm e nós tomamos como verdade. E nós podemos sim questioná-los, né? E nós temos um jeito certo e correto de fazer isso. E aí, a Índia nunca questionava. Ela sempre aceitava tudo como verdade. E nesse momento ela questiona. A voz fala algo pra ela, né? A voz do Duque. Ela diz. E a Índia, ela se pergunta, quem eu sou? Identidade. Gente, tudo começa aí. E ela faz essa pergunta, e essa pergunta já é um destravar para muitas outras coisas. Porque quando nós começamos a fazer uma pergunta, muitas outras surgem. A partir do momento que ela faz essa pergunta sobre quem ela faz outra pergunta logo após. Por que eu tive que nascer? Então ela começa a se fazer esses questionamentos, e a partir desses questionamentos ela começa a questionar aquela voz que antes era tão certeira na vida dela. Então ela começa a ter outras posturas e se permitir ter outras respostas por conta desses questionamentos que ela começou a fazer. E é interessante essa pergunta que a Angel faz, por que eu tive que nascer? Porque é a mesma pergunta que o pai fez lá no começo, quando ele estava conversando com a mãe. Por que essa menina teve que nascer?
Por que você não deu cabo dessa gestação? Olha só, gente, que interessante, porque nós achamos que esse questionamento é nosso. Por que eu tive que nascer? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou tão lenta? Por que eu sou tão boa? Por que eu não sou tão bonita? Então nós temos vários questionamentos ao nosso respeito, quando na verdade eles começaram em outro lugar. E quando eu falo isso, gente, não é pra culpabilizar os pais. A gente sabe que tem muitos que são pais abusivos, né, que não conseguiram dar aquilo que seus filhos precisavam. Na verdade, foram pessoas que destruíram a vida de seus filhos. Mas em grande parte eram pessoas que erraram, mas que estavam tentando acertar. Então, quando eu falo aqui pra vocês essas coisas, não é no sentido de culpabilizar os pais, mas é para que você possa entender onde começou, para que a gente consiga tratar, certo? E aí, ela olha pra trás ela tem essa pergunta dentro de si, mas na verdade quem começou com esse questionamento foi o seu pai. Foi a fala do seu pai que introjetou esse questionamento na vida da Angel, quando ela ainda era Sarah. Por que eu tive que nascer? Isso não começou nela. Isso começou nele, né? E depois marcou ela daquela forma. Então ela começa a fazer esses questionamentos e são extremamente angustiantes. Muita gente não gosta de entrar em contato com as suas emoções, né? Porque é angustiante. A gente entra em contato com coisas que nós não gostaríamos de entrar. Mas nós precisamos fazer isso porque é entrando em contato que a gente consegue sarar, a gente consegue cuidar, certo? E aí tem outra situação que eu acho que foi um destravar também muito lindo, a forma como a autora colocou. Que ela encontrou uma criança e a criança chama ela de Angel, né? Eu não me recordo bem, mas eu acredito que a criança nem sabe que o nome dela é Angel, mas a chama daquela forma. E no livro, a criança chama ela de Angel, né? E chama ela de que é anjo, mas chama ela de anjo misericordioso por conta da atitude que ela teve. E isso, gente, foi um ressignificar de quem a Angel era. Porque, vejam só, naquele momento a Angel não estava ainda no ponto de voltar a ser a Sarah. Ela ainda era a Angel. Mas apesar de ainda ser a Angel, ela era uma Angel diferente. Aquela vida que ela era, o nome que ela havia recebido foi ressignificado. Porque ela tinha recebido esse nome de Angel por conta da sua beleza. Porque ela tinha uma aparência que, inclusive, chamava a atenção dos homens, né? Que a colocava naquela posição também de prostituição, reforçava aquela posição que ela estava. Mas naquele momento, ela foi nomeada diferente. A criança olhou para ela e disse: anjo misericordioso, tu és sim um anjo. Mas não é por conta da tua aparência ou do teu corpo, ou daquilo que você faz que eu vou te chamar dessa forma, mas porque tu é misericordiosa, por isso eu vou te chamar assim. Então, naquele momento, através da vida dessa criança, ela é nomeada novamente. Então, aí já começa um romper para também aquilo que vai acontecer lá na frente. Como último ponto que eu quero fechar com vocês, né, sobre esse livro, é quando a Angel disse, que é o ponto final, gente, que a gente observa que a Angel, assim, superou muita coisa que ela diz. O Duke fala com ela e ela fala: eu não acredito mais em você, Duke. Pronto. A gente pensa assim: nossa, aqui precisa de uma grande coisa, um grande acontecimento. Mas nesse momento que ela fala: eu não acredito mais em você, é a machadada final que precisava para cortar aquela prisão que ela vivia na mente dela. Ela finalmente responde ao pensamento, que na verdade é o que todos nós precisamos fazer. Responder aos nossos pensamentos disfuncionais de forma correta para que a gente possa quebrar esse ciclo de escravidão mental. E quando ela faz isso, a gente observa que ela começa a viver vários destraves e viver várias outras coisas que eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler do final do livro, como é que aconteceu, né? Mas, gente, eu termino a minha análise aqui, né, das coisas que foram pra mim super interessantes a respeito da Angel, a personalidade dela. E lá no final ela volta a ser Sarah, né? Preciso contar isso, que pra mim foi a maior alegria. Pra mim foi muito bom ler esse livro, todo desenrolar. Teve momentos que eu tive que engolir em seco as coisas que foram acontecendo, né? Que eu fiquei emocionada, que eu disse, poxa, eu preciso digerir isso, principalmente porque nós sabemos que essas coisas acontecem na vida real. Tem muitas Angels por aí. Tem muitas Sarahs por aí. E isso angustiou meu coração enquanto eu lia, sabe? De pensar, a gente às vezes, quando tá lendo um livro difícil, a gente se contenta, poxa, calma, é só um livro. Calma, é só uma história, é só uma ficção. Mas a gente sabe que existem Angels por aí, existem Sarahs por aí. E isso me deixou um pouco angustiada. Mas, assim, vale muito a pena a leitura. Foi um livro muito bom e eu recomendo que você leia. Então, assim, eu quero que vocês me falem o que foi que vocês acharam dessa análise. Vocês observam que eu não fiz uma resenha do livro, tá? Eu fiz realmente uma análise da personagem mediante tudo aquilo que vai acontecendo. E se você tem outros livros com personagens interessantes que você quer que eu faça análise psicológica deles, coloca aqui pra mim, pra que eu possa fazer, tá? Ou se você tem livros, ficções cristãs
cristãs, outros livros cristãos que você quer que eu leia, que eu traga aqui a resenha, coloca aqui pra mim também. E também não deixa de colocar as impressões que você teve. Talvez você tenha tido muitas outras impressões interessantes que eu não consegui pontuar aqui e que você vai trazer aqui pra gente, que vai ser super válido. Eu já quero saber como é que foi essa leitura pra você. Então, quero me despedir de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!